Pequenos presentes nas mãos de Deus, de Max Lucado. Mamãe, ainda está chegando gente, disse Eliseu em pé sobre um banquinho e olhando pela janela de sua casa. Miriam, sua mãe, deu uma olhadela enquanto fazia seu trabalho. Ele ainda está no barco? Sim, ele ainda está no barco do tio Pedro. E o que ele está fazendo, filho? Eliseu apertou os olhos contra o sol da manhã. Ele está falando à multidão. Posso ir ouvi-lo também? Você já terminou o seu trabalho? Não, mas se eu demorar, ele vai embora. Se você não terminar suas tarefas, não vou ter nenhum pão ou peixe para vender. Você vai depois que terminar. Ao sair para limpar o forno, Eliseu disse para sua mãe: Mamãe, alguns meninos dizem que o Mestre Jesus veio de Deus. Ele veio? Miriam empurrou com a mão fios de cabelo que caíam na sua testa. Seus olhos escuros sorriam para o seu filho de 10 anos. Não sei, Eliseu, mas se ele veio, ele vai querer que você limpe o forno. O menino sorriu e então Miriam viu nele traços de seu pai. Eliseu tinha o mesmo sorriso contagiante, covinha no queixo e até o mesmo modo de levantar as grossas sobrancelhas quando estava entusiasmado. Era um bom menino. Ela dependia da ajuda dele para muitas tarefas e agora o forno precisava ser limpo. Era muito trabalho porque o forno era grande. O pai de Eliseu tinha construído um enorme forno para a hospedaria que esperava ter um dia, mas aí ele ficou doente e morreu. Agora, o grande forno, uma pequena casa e uma doce memória foi tudo o que restou para sua família. Mas Miriam e Eliseu tinham feito bom uso de tudo isso. Todos os dias eles preparavam comida para vender aos pescadores e aos viajantes. Enquanto Eliseu limpava o forno, a sua mãe preparava o pão. Enquanto ela assava o pão, ele ia à praia comprar peixe. Enquanto ela cozinhava o peixe, Eliseu preparava as cestas para a comida. Desse modo, eles não ficariam ricos, mas também não iriam passar fome. Eliseu, Eliseu! Era Arão, o primo de Eliseu e seu melhor amigo. Eliseu levantou tão depressa que bateu a cabeça no forno. Você me assustou, Arão! Venha ver o que o Mestre Jesus fez. O barco do meu pai ficou tão cheio de peixes que está quase afundando. Nenhum dos pescadores tinha pego nada a noite toda. O mestre os convenceu a tentar de novo e agora o barco do meu pai e outro barco estão abarrotados de peixes. Eliseu olhou para sua mãe. Ela estava parada na porta segurando uma cesta, a que ele usava para trazer peixe da praia. Ela lhe deu a cesta, sorrindo com aprovação, e os 2 meninos saíram correndo. Bem depressa, os meninos estavam no meio da multidão, abrindo caminho com dificuldade até onde os barcos tinham sido arrastados. Exatamente como Arão tinha dito, os barcos estavam tão cheios que os peixes saltavam para fora e alguns caíam de volta na água. Pedro, o pai de Arão, estava falando alto e gesticulando muito. O Mestre Jesus estava sentado num lado do barco, com os pés na areia e sorrindo. Parecia que ele estava gostando muito daquilo. De vez em quando ele sorria e balançava a cabeça para o que Pedro dizia. Foi depois de um desses sorrisos que os seus olhos encontraram Eliseu. Eliseu juntou alguns peixes e voltou depressa para casa para contar à sua mãe o que o mestre tinha feito. Ela deu risada quando Eliseu imitou a alegria de Pedro. Mamãe, o mestre olhou para mim. Eliseu parou e pensou por um momento. Sabe quando o sol da manhã empurra neblina fria para o mar? Foi assim quando ele me olhou. Eu me senti aquecido e feliz. Mais tarde naquele dia, depois de fazer todas as tarefas, Eliseu ainda estava falando sobre os peixes no barco de Pedro. Mamãe, o tio Pedro deixou o mestre usar o barco. Eu gostaria que nós tivéssemos alguma coisa que ele pudesse usar. Ele olhou em volta na pequena casa. Não havia muita coisa ali. Os jarros e panelas e cestas, a vassoura no canto, a lamparina e o tapete no chão.
Não temos nada grande o bastante para dar. Miriam tocou o rosto de seu filho. Se o mestre é quem eles dizem ser, o tamanho do presente não importa. Deus pode fazer coisas grandes com pequenos presentes. Eliseu encolheu os ombros, suspirou, mas não disse nada. Passou uma semana até Eliseu ouvir dizer que Jesus tinha voltado à vila. Dessa vez foi José, vizinho de Arão, que veio correndo com a notícia. Ele perguntou se meu pai podia emprestar a casa à tarde. Ele está lá agora e também muita gente da Galileia. Os 3 foram depressa à casa de José, mas não tinha jeito de verem o mestre. Cada porta estava cheia de gente. Tinha pessoas sentadas nas janelas. 4 homens tinham até subido no telhado e baixado alguém numa maca por uma abertura. O pai de José tinha a maior casa do local e mesmo assim ela não comportava todas as pessoas. Eu gostaria que ele usasse nossa casa, disse Eliseu à sua mãe naquela noite enquanto desenrolava sua esteira. Mas isso não ia ajudar. Ela é muito pequena. Tudo o que temos é tão pequeno. Miriam sorriu e o abraçou. Lembra o que eu disse, meu filho? Se Jesus é quem dizem, ele pode fazer grandes coisas com pequenos presentes. No dia seguinte, Eliseu e Miriam foram à casa de Pedro para uma refeição especial. Todos tinham perguntas sobre o mestre. Pedro contou uma história atrás da outra sobre Jesus. Uma delas chamou a atenção de Eliseu. Era sobre uma mulher e um jarro de perfume. Quando ouviu que Jesus estava na cidade, ela foi até onde ele estava comendo e derramou perfume nos seus pés. Essa história impressionou e inspirou a todos, mas deixou o jovem Eliseu desanimado. Ele queria tanto dar alguma coisa para Jesus, mas ele não tinha um perfume caro. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um barco, ele não tinha nada. Ainda querendo ter alguma coisa grande para dar para Jesus? Perguntou a mãe de Eliseu quando eles voltaram para casa. Ele balançou a cabeça. Como eu disse, se o mestre é quem eles dizem, ele não precisa de coisas grandes. Eu sei, interrompeu Eliseu. Deus pode fazer coisas grandes com presentes pequenos. Miriam sorriu para o seu filho. Estive pensando, ela disse. Vamos levantar cedo amanhã e ouvir o que o mestre tem para nos ensinar. Pedro disse que ele não está muito longe daqui. Eliseu ficou tão entusiasmado que não conseguiu dormir naquela noite pensando em Jesus. Quando Eliseu acordou, o sol não tinha aparecido. Com cuidado para não acordar a sua mãe, ele encheu uma cesta com peixes e pães para levar. Quando Miriam acordou, seu filho e a comida já estavam prontos para ir. Logo os 2 estavam subindo a colina com muitos outros que também iam ouvir a Jesus. Foi uma longa caminhada. Eliseu nunca tinha visto tanta gente. Havia milhares de pessoas. Arão tinha guardado lugar para eles bem na frente. O tempo passou depressa enquanto eles ficavam sentados na grama ouvindo Jesus ensinar e vendo-o curar os enfermos. Uma grande fila de pessoas esperavam para ver o mestre. Pais com crianças, pessoas com muletas, idosos com as costas curvadas e olhos cansados. Todos queriam um momento com Jesus. Arão apontou para seu pai Pedro num grupo reunido atrás de Jesus. Eles estão preocupados com o tamanho da multidão. Eu ouvi alguém perguntar como todas essas pessoas vão comer. Naquele momento, o grupo de homens foi até Jesus. O Senhor deve mandar essas pessoas para casa, disse um homem. Elas estão cansadas e não temos comida para todas. Jesus olhou para a multidão e olhou de novo para os seus seguidores. Vocês vão dar comida para elas. Os homens ficaram em silêncio. Como eles conseguiriam fazer isso? O pouco de comida que tinham não daria para tanta gente. Se tivéssemos trazido mais comida, disse Miriam com tristeza. O que trouxemos é tão pouco. Eliseu sorriu. Ele sabia exatamente o que fazer.
Se Jesus é quem eles dizem ser, mamãe, ele consegue fazer grandes coisas com pequenos presentes. Eliseu pegou a cesta que tinha preparado com pães e peixes naquela manhã. Enquanto a entregava para um dos seguidores de Jesus, Eliseu olhou para o mestre. E então Jesus também olhou para ele e sorriu. Eliseu não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. O discípulo entregou a cesta para Jesus. O mestre pegou o alimento, olhou para o céu e orou. O que aconteceu depois, Eliseu nunca mais esqueceria. Foi como se a cesta não tivesse fundo. As pessoas pegavam um pedaço de pão atrás do outro, um peixe atrás do outro. Todas as pessoas na colina foram alimentadas e ainda sobrou comida. A certa altura, enquanto as pessoas estavam comendo, Eliseu observou que Jesus estava olhando para ele. Quando Eliseu olhou, o mestre sorriu. E quando Jesus sorriu, o coração de Eliseu ficou aquecido e feliz, como tinha ficado no dia em que viu Jesus no barco de pesca. Eliseu nunca esqueceu aquele olhar e nunca esqueceu o que aprendeu. E ele se lembrou do olhar e da lição muitos meses mais tarde, quando ele, Arão e Pedro estavam numa colina próximo a Jerusalém. Eles viram à distância o mestre ser pregado numa cruz. Os três estavam muito tristes. Ele está dando a sua vida como um presente para salvar o mundo, disse o seu tio com tristeza. Mas é só uma vida, disse Arão, e o mundo é tão grande, como uma vida só pode salvar a todos? Eliseu apertou a mão de seu tio e sorriu pensando: se Deus pode fazer grandes coisas com pequenos presentes, imagine o que ele vai fazer com a vida de seu próprio filho, que tem tanto valor.